Com a entrada da lei em vigor, podem ser enquadrados, por exemplo, homens que se masturbarem ou ejacularem em mulheres em locais públicos. O projeto foi aprovado em agosto no Senado, quando a Lei Maria da Penha completou 12 anos de existência, norma que fortaleceu o combate à violência contra a mulher no Brasil. Toffoli, que preside o Supremo Tribunal Federal, assumiu temporariamente o Palácio do Planalto, devido à viagem de Michel Temer aos Estados Unidos. Foi uma lei sancionada pelo ministro Dias Toffoli, no exercício da presidência da República. É importante registrar isso. O presidente Temer estava em viagem e, na ausência do presidente da Câmara e do Senado, o quarto na linha sucessória é o presidente do STF. Então, é uma lei sancionada por um membro do Poder Judiciário no exercício da função de presidente da República. Então, é a Lei 13.718, do dia 24 de setembro de 2018, ela trouxe várias alterações. A importunação sexual é a prática de ato libidinoso na presença de alguém, sem que a pessoa dê consentimento. Com a sanção, esses atos tornam-se crimes, sujeitos à punição de 1 a 5 anos de prisão. Ao meu ver, uma das principais foi a questão de transformar em crime a conduta da importunação ofensiva ao pudor. Antes, era uma mera contravenção penal, não repercutia tão bem na proteção ao resguardo da integridade sexual da vítima, sejam homens ou mulheres. Aquele típico exemplo do homem que importuna a mulher num transporte coletivo, numa van, num ônibus, ou mesmo num show, numa festa, aquelas carícias não autorizadas pela vítima, e agora passou a ser crime com a pena de 1 a 5 anos. Ou seja, a pessoa que for presa em flagrante, ela pode permanecer presa ao longo do processo, já que a pena é superior a 4 anos. Outra mudança com a lei é o aumento de pena em 1/3 caso crimes de estupro sejam cometidos em local público e transporte público, ou se ocorrer à noite, em lugar ermo, com emprego de arma ou meio que dificulte a defesa da vítima. Texto que altera o Código Penal também amplia o rigor das punições para casos de estupro coletivo e divulgação de cena de estupro. O mesmo será aplicado para os casos do chamado estupro corretivo, praticado com a finalidade de controlar o comportamento da vítima. Para os casos de divulgação de cena de estupro ou imagens de sexo sem consentimento, a punição será de 1 a 5 anos de prisão para a pessoa que divulgar, publicar, oferecer, trocar ou vender essas imagens. O texto sancionado na última segunda-feira ainda aumenta a pena de 1 a 2/3 se a pessoa que praticou o crime tiver relação íntima ou afetiva com a vítima, como namorado ou namorada. Justamente, era a conduta que já era vedada para menores, quando se tratava de menores, era expressamente vedada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e agora está explicitamente também consagrada como crime, com uma pena que varia também de 1 a 5 anos, e visa justamente resguardar a integridade sexual, a liberdade da própria imagem da vítima, e isso independe aí da intenção. Se a intenção for denegrir a imagem como uma forma de vingança, algum parceiro, ex-namorado, ex-marido, ex-companheiro que divulga, ou então até a ex-mulher, porque o crime não é só de proteção à vítima do sexo feminino, também vítimas do sexo masculino. Se a intenção é de vingança, vai gerar uma causa de aumento de pena. Doutor, mudanças importantes também no que refere ao estupro, principalmente o estupro coletivo, aquele onde várias pessoas abusam da mesma vítima. Interessante também essa alteração, porque a lei veio trazer o que é estupro coletivo. Então, ela definiu o estupro praticado em concurso de pessoas, em concurso de agentes, bastando 2 ou mais pessoas. Então, não é necessário uma pluralidade enorme de agentes, bastam 2 agentes, já configura a prática do crime de estupro coletivo. E uma inovação interessante, que era um tema até recentemente eu particularmente nem tinha conhecimento, a figura do estupro
corretivo, que seria uma forma de praticar um crime com a intenção de tentar educar. É uma coisa assim tão difícil até de explicar, estupro corretivo, mas seria uma finalidade punitiva, entre aspas, educativa à vítima. Então, mesmo com essa intenção, configura o ilícito. No caso de estupros ou abuso de menores de 14 anos, a punição será aplicada independentemente de consentimento ou de a vítima já ter mantido relações sexuais. O crime de estupro de vulnerável, o artigo 217-A do Código Penal, ele já foi criado desde 2005. Então, ao longo desses anos, sempre houve uma discussão se o consentimento da vítima, menor de 14 anos, porque o crime de estupro de vulnerável é quando a vítima é menor de 14 anos ou ela está com algum problema mental ou de discernimento que não torne possível o consentimento da prática daquele ato sexual. Então, quando a vítima é menor de 14 anos, havia uma discussão na doutrina e na jurisprudência, nos tribunais, se o consentimento da vítima afastaria o crime. E essa inovação da lei de segunda-feira, do dia 24 de setembro, foi justamente para deixar claro e explícito que, independentemente do consentimento da vítima, configura o crime de estupro de vulnerável.